bom dia! Que bom ter você aqui com a gente para mais uma aula nesse sábado, aqui no canal da nossa primeira Igreja Batista em Venda das Pedras, para mais uma aula da nossa EBD online. Nossa EBD que agora está com um formato diferenciado. Agora estamos investindo no ensino à distância, nesse período em que nós não podemos estar indo ao templo, e nós temos certeza que essa aula também será marcante para a sua vida. Nesse sábado, nós teremos como professor convidado o professor José Marcos. O professor José Marcos estará ministrando aos nossos corações sobre um discípulo muito especial de Jesus, chamado André. Vamos então prestar bastante atenção, abrir o nosso coração para mais essa aula e que seja uma bênção para você e para toda a sua família. Pegue sua Bíblia, pegue seu bloco de anotações, sua caneta e vamos juntos aprender a palavra do nosso Deus nessa manhã. Eu quero orar por você antes de nós iniciarmos mais uma aula da nossa EBD e que mais uma vez o nome do Senhor Jesus seja engrandecido através do ensino da sua palavra. Vamos orar? Senhor, graças te damos por mais essa manhã especial em nossas vidas, onde nós poderemos aprender sobre a Tua Palavra, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua boa, perfeita vontade para as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Te pedimos que o Senhor venha abençoar a vida do professor José Marcos, que ele seja instrumento teu para ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Lembrando que a discussão da temática desse sábado será feita na próxima terça-feira, às 21 horas, através do Instagram do canal do Ensino PIB-VP. Então é só você nos procurar lá no Instagram e nos seguir e você estará acompanhando então a live de discussão com o professor convidado desse sábado sobre o discípulo André. Deus te abençoe. Olá, queridos irmãos, é uma alegria, uma satisfação estar aqui, voltando à Escola Bíblica Dominical, algo que me dá muito prazer. Sou filho da Escola Bíblica Dominical, algo assim que me faz vibrar, né, voltar aqui. E eu queria, a gente precisa entender, né, a importância da Escola Bíblica Dominical. E quando eu falo em Escola Bíblica, eu lembro daquele texto do semeador, né? Lá em Mateus 13:8, né, que fala que o semeador jogou em terra ruim, em terra com muita pedra e tal. E para mim a escola bíblica é como aquele fruto que você coloca em boa terra e dá muitos frutos. Bom, queridos, que a gente possa, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, que a gente possa entender o que Ele quer para as nossas vidas hoje. A gente vai falar sobre André, né, o discípulo que a gente vai falar um pouquinho hoje, nessa série da Escola Bíblica Dominical, né, os 12 discípulos, é André. E André é aquele que leva as pessoas a Jesus, né? Eu gosto muito desse discípulo, que eu me identifico muito por ele, né? E a gente vai começar a entender um pouquinho da vida de André. A gente não vê muito falar sobre André na Bíblia, né? Ele é muito pouco citado, mas a gente vai tentar entender aqui a importância dele para o Evangelho, o que a gente pode aprender com ele hoje. Bom, primeiro a gente vai ver como eles aparecem, né? Como eles conheceram, como André conheceu a Jesus. Então, naquele momento do batismo de Jesus, feito por João Batista, a gente sabe que João Batista veio para preparar o caminho para Jesus, né? André era um dos discípulos de João Batista, certo? E aí o texto de João 1, de 35 a 37, diz exatamente isso aí. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Será que os 2 discípulos abandonaram João Batista? Não, João Batista já tinha dito para eles quem era Jesus, que realmente eles poderiam seguir a Jesus, né? E naquele momento, André, que já seguia a João Batista, começa a seguir Jesus. É muito importante a gente também
entender aquilo que João Batista falou ali e, como discípulo de João Batista, eu creio que André entendeu. É importante que ele cresça, que Jesus cresça e eu diminua. Importantíssimo aquilo ali. Então aqui começa a odisseia aí de André nos caminhos de Jesus. E a gente vai ver André sempre trabalhando muito nos bastidores. E aí a gente poderia problematizar essa questão, talvez na live, quem sabe, essa grande questão entre palco e bastidores, né? O que seria mais importante? Ou tem uma coisa mais importante do que a outra, né? Bom, muito importante o palco. Mas nenhum palco se sustenta sem alicerce, sem os bastidores. Ninguém vai estar lá pregando o evangelho para multidões se não tiver um alicerce primeiro. Ninguém sai a campo de batalha sem ter um preparo, sem um bastidor. Então, muito daquilo que acontece na vida cristã, inclusive, né, no ministério pastoral, que muitas vezes de forma errada, ele é avaliado por aquilo que o pastor está fazendo no palco, né, pela sua mensagem. E creio que mais de 80% do ministério pastoral, para a gente tomar como exemplo, ele acontece no bastidor. Então, André é esse exemplo de crente que trabalha no bastidor, né? Nos evangelhos, ele está em segundo plano, não é aquele discípulo que você vê a citação dele o tempo todo, ele não está aparecendo o tempo todo, mas a gente começa a entender a importância de André quando a gente começa a entender a Bíblia. Por isso a escola bíblica é tão importante, né? Bom, André não estava nem aí para aparecer na mídia, né? Nas redes sociais, digamos assim. Ele estava disposto a servir. Alguém que era esquecido no Evangelho, porém era alguém que estava muito disposto a servir, né? André era uma pessoa equilibrada. A gente vai ver, vai citar alguns exemplos aqui na Bíblia, de como ele era equilibrado, como ele era confiável e de como ele conseguiu levar pessoas a Jesus, né? E assim, eu sempre comparo isso quando uma pessoa se converte num culto de domingo à noite. Dificilmente essa pessoa não teve um André na vida dela, que falou de Jesus, ou quando a gente falou de Jesus, nem verbalizou, mas olhou para a vida dela e a convidou para ir na igreja. Naquele momento é apenas o final de um processo, quando alguém se converte ali, né? Não foi apenas a palavra que foi importante do pregador que converteu. Existe todo um processo, com certeza tinha um André na vida daquela pessoa ali, né? André é uma pessoa disposto a servir. E aí a gente também pode problematizar qual é o foco. É no cargo ou na função? Nós cristãos temos que tomar muito cuidado com isso, né? André não estava preocupado com o cargo, estava preocupado com a função. Qual é a nossa função? Falar do amor de Jesus. A gente pode se perder no caminho? Pode. Porque a gente pode focar no cargo, né? Porque Pedro apareceu muito mais. Eu quero ser um Pedro. Será que eu me preparei para ser um Pedro? Será que eu fiz o meu bastidor? Será que eu estou ali porque Jesus me chamou ou porque ali aparece mais? É uma questão que, através da vida de André, a gente também pode problematizar. Gosto da escola bíblica porque é o lugar da discussão racional, da discussão de ideias, da discussão da interpretação bíblica, que ela é muito importante para nós. Se Deus nos deu essa capacidade de raciocínio, é para que a gente use, né, para interpretar a Bíblia. E deu para nós a interpretação da Bíblia e é clara, né? Quando a gente trabalha com essa questão de André, a gente começa a entender o quanto a gente precisa melhorar nos bastidores. O que é bastidor, gente? É na minha casa, né? O pastor Mauro Israel falava que a gente se conhece em alguns lugares, né? Um dos lugares era o trânsito, no jogo de futebol, e o outro lugar que ele fala, entre quatro paredes. O que nós temos sido entre quatro paredes? Lá fora, na mídia, no palco, a gente pode ser uma coisa e aqui ser outra. E André, ele só era uma coisa, porque ele só trabalhava nos bastidores. Eu preciso questionar isso, começar a trabalhar essa questão para melhorar a minha vida cristã também, né? E aí, eu queria citar um livro de Tim LaHaye, que a gente vai começar a ver essas questões para poder entender André e outros personagens bíblicos e também a gente, de repente, aí, achar qual é o nosso temperamento. Esse livro fala de temperamentos transformados, né? Que alguém que tem um temperamento pode ser transformado pelo Espírito Santo. O livro é até combatido com muitos daqueles que não acreditam, os ateus, né? Os psicólogos ateus. E é uma questão
né, um princípio já trabalhado lá na Grécia Antiga, né, pelo pai lá da medicina, que ele começa a falar desses 4 temperamentos que existem, né? Uma outra situação lá, num outro momento, ele vai falar sobre o colérico, né? Sobre o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Muitas pessoas não falaram mais disso, né? E no século XIX algumas pessoas falaram. E o Tim LaHaye faz esse livro, escreve esse livro, assim, que tem contribuído sobremaneira para trabalhar na vida das pessoas, né? E aí o Tim LaHaye fala dos 4 temperamentos. Aí vamos ver se a gente vai se identificando, né? Vamos ver aí. Primeiro temperamento, ele fala do sanguíneo, né? E aí a gente vai ver aqui algumas características do sanguíneo. O sanguíneo é amável, né? Ele é simpático, o sanguíneo é caloroso, uma pessoa calorosa, bom de papo, desinibida, adaptável. Essas pessoas vão se tornar bons pregadores, segundo esse estudo, bons líderes, bons vendedores. Palco, certo? Palco, precisam do palco. Ou precisam não, tem habilidade, Deus deu isso para eles. Não tem nenhuma crítica aqui, tá bom, gente? Agora, os defeitos que a gente precisa falar sobre esses sanguíneos. Eles são instáveis, né? Inquietos, são egoístas, pouca força de vontade e pouca constância. E aí a gente pode pegar aqui o personagem bíblico para explicitar, para poder caracterizar isso. O personagem que a gente entende como sanguíneo é Pedro. Pedro, ele era inquieto. Pedro, ele era instável, né? Não era uma pessoa, ele estava lá seguindo a Jesus, depois nega Jesus. Mas como Deus usou Pedro. E aí que eu entendo que a gente precisa muito mais de Andrés do que Pedro. Por que eu estou falando isso? Quando a gente lê as cartas de Pedro, a gente vê um Pedro totalmente transformado, um temperamento que era sanguíneo, talvez 100%. Um Pedro diferente, um Pedro realmente convertido, transformado pelo Espírito Santo, transformado por Jesus. Então, assim, foi muito interessante. Se você ainda não leu a carta de Pedro, leia a carta de Pedro aí. Escola Bíblica é Bíblia, né? Bíblia, estudo. A gente vai entender mais as vontades de Deus. Bom, o segundo temperamento é o colérico, né? E aí, esse tipo de temperamento, a gente vai ver que as qualidades, pessoas extrovertidas, né? Porém, menor intensidade do que o sanguíneo, né? São pessoas mais práticas, né? Muito mais práticas. A gente caracteriza aqui Paulo. Paulo sempre foi muito mais prático, né? Muito direto, obstinado do que Pedro. Muitas ideias, são pessoas que têm uma facilidade, né, de projetos, de ter ideias novas, de habilidade para entender certas questões, e a criatividade delas é muito grande, né? Certo? E aí? Dentre essas pessoas, segundo o livro, bons diretores, políticos, construtores e administradores, certo? Bom, porém, diferente do sanguíneo colérico, vai até o fim do seu projeto. Ele é obstinado. Bom, a gente precisa falar também dos defeitos, né? Costumam ser orgulhosos, gênio difícil de lidar, tendência à grosseria, até mesmo à crueldade. E aí a gente começa a ver a situação de Paulo antes da conversão também. Mas Paulo era alguém obstinado. E o legal é que Deus vê ali o que ele tem de bom e acaba usando isso, né? Deus vê tudo que a gente tem de bom e vai transformando os nossos temperamentos. Bom, o próximo temperamento é o melancólico. O personagem bíblico aqui é Moisés. Vamos ver se você também se relaciona, se caracteriza com esse personagem. Vamos lá. Mente privilegiada, capaz, uma pessoa super capaz, porém com temperamento difícil, né? E aí a gente vai citar as profissões: artistas, compositores, filósofos, inventores, capacidade racional acima da média, né? Uma mente brilhante,
são perfeccionistas, são sensíveis, são amigos leais, geralmente introvertidos, certo? Geralmente não impõem a sua vontade. Beleza? Bom, seus defeitos. Tendência à depressão, gente. Depressão é uma questão que dá em crente também, a gente precisa se tratar, se cuidar. Desanimados, críticos e pessimistas. E a gente caracteriza Moisés e a gente pode ver se a gente se caracteriza em algum temperamento desse. Entendendo? Esse livro fala dos temperamentos, mas fala que Deus pode curar, né, essas mazelas que cada temperamento tem ali. O último temperamento é o fleumático. Será que você relaciona com esse aí? Agora a gente vai falar do André, né? Quem é o fleumático? Aquele cara gente boa, de fácil convivência, são dóceis, calmo, sereno, tranquilo, né? Sossegados, todo mundo gosta dele. Tá aquele cara que ninguém não tem como não gostar dele. Esse é o André, esse é o fleumático. Fácil de perdoar, não guarda mágoa, são agradáveis, dignos de confiança. Quais são as profissões? Olha aí, professores, olha o povo da EBD, humoristas, escritores. Aquele que está em segundo plano. O fleumático não se importa em estar em segundo plano, não se importa em aparecer, não se importa em estar no palco. Bom, obviamente tem seus defeitos. Falta de motivação, né? Dedicação, falta de dedicação. É mais um espectador. Uma pessoa que está sempre acalmando os ânimos, André, né? Tem aquela pessoa que às vezes você quase não vê, mas é uma pessoa que as pessoas confiam, está ali, tem uma situação, ele está lá, ele tem essa condição de ouvir, de acalmar os ânimos, de ser amigo realmente. O André é esse chamado fleumático. Bom, no livro diz o seguinte, pode haver uma mistura, né? Pode haver uma mistura. No entanto, o livro diz o seguinte, pelo menos 50% você está classificado em uma dessas características aqui. E pode ter 2 ou até 3, né, outras características, 25% para uma característica, 25% para outra. Mas também tem aqueles que são 100%, não são raiz, né? Pedro, 100% sanguíneo, né? Muitos de nós podem ser 100% sanguíneo, mas Deus pode transformar a situação, né? E aqui cada temperamento, gente, tem seus problemas, tem suas mazelas, digamos assim, mas Deus vai curar, certo? Deus pode curar, beleza? Bom, André, ele evangelizava. E aí, gente, o que a Bíblia fala, qual é a grande questão lá dos evangélicos? Ide pregai, né? Alguém já disse, né, que pregue, se possível, fale. Então a gente prega com a nossa vida. Então quando eu falo que nós precisamos muito mais de uma maior quantidade de Andrés do que de Pedro, a gente precisa de um bom pregador, óbvio, pessoas que tenham eloquência, porém nós precisamos de muito mais Andrés numa comunidade, numa igreja, aquelas pessoas que levam outras pessoas a Jesus, certo? Porque é um processo. Quando a gente chega à igreja e recebe a mensagem, porque o André passou pela vida da gente. Alguém levou a gente lá, não textualmente falando, não pegou no braço e levou, mas alguém que você olha e vê Jesus naquela pessoa te levou lá no momento. A gente também pode usar o exemplo de Jesus. As maiores mensagens de Jesus foram pessoais. Então, gente, a questão de evangelizar, ainda com todo o recurso que a gente tem, uma forma de evangelizar é o evangelismo pessoal, né? E o evangelismo, o que mais funciona é para o relacionamento. Vamos ver aqui, André evangelizava. Quem foi o primeiro que, depois de conhecer Jesus, André levou a Jesus? E aí, João 1, 40, 42, estão visualizando, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro.
Bom, e aí, gente, adianta, né? O que adianta a gente estar lá falando publicamente e a gente não ser exemplo para o nosso irmão? Quando a gente chama alguém para algum lugar, a pessoa vai porque confia em você ou não. Então André era alguém confiável. Pedro foi seguir a Jesus porque André interferiu. Então a grande questão que a gente tem, a grande mandamento que a gente tem bíblico é levar as pessoas a Jesus, é mostrar o amor de Deus. É muito importante. E o grande pregador também vai ter que ter um pouco de André. Porque não dá só para pregar, você tem que viver aquilo que você prega. André, poucas vezes se viu pregando no público, ou talvez nunca, mas foi um grande evangelista, porque vivia aquilo que precisava ser vivido. Certo? Bom, André, voltando um pouquinho aqui, alguém que trabalha nos bastidores, certo? E alguém que foi evangelizava, que levava Jesus. O evangelismo, ele é algo constante a todo dia. As pessoas olham para você e podem ser evangelizadas só para olhar para a sua vida. Eu conheço muitas pessoas que abençoaram muito a minha vida até hoje, só em olhar para a vida, nunca ter falado isso para a gente, nem falei isso para a pessoa, mas sem olhar, ela me valoriza a minha vida e me influencia. Então isso é muito importante. Bom, 1 João 12, é isso? 12, de 20 a 23 ou 22, beleza? E a gente vai olhar mais uma vez aqui, aquele que leva as pessoas a Jesus. André tem outros episódios aí, ó. Ora, ouvi alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. André, ele continua levando as pessoas a Jesus. Levou seu irmão primeiro, levou sua família, né? Olha que privilégio você levar um Pedro que depois está pregando para 3.000 almas. Que privilégio a gente levar a nossa família até Jesus. Isso é um privilégio tremendo. E aí, gente, queridos, todos nós, prestem atenção à luz da Bíblia, todos nós fomos chamados para ser pastores. Todos. O que é pastorear? Cuidar do outro, cuidar da ovelha. Nem todos seremos pastores, né, que pregaremos no público e tal, mas nós somos pastores. Se você é professor, você é pastor. Se você não tem cargo na igreja, você é pastor da sua família, pelo menos. Você é pastor do seu amigo. Você é pastor da sua vizinhança, com a sua vida, com o seu testemunho. Isso que André fazia. Isso que André fazia o tempo todo. E ainda, gente, né? Continuando essa questão do evangelho, ele é por relacionamento. Né? Tem um outro episódio que às vezes a gente nem percebe que André está ali, né? André não estava preocupado com isso. Lá no milagre dos pães e dos peixes, quem foi que achou aquela criança? É André. Sabe, está todo mundo desesperado lá. Precisa ter alguém equilibrado para dizer assim, né? Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, né? Mas o que é isso para tanta gente? Olha só, né? E assim, talvez alguns possam ter criticado André por ele falar, mas o que é isso para tanta gente, né? Mas ele trouxe essa criança, esse menino, a Jesus. Ele levou o milagre, queridos. Presta atenção nessa passagem aqui. O milagre quem faz é Deus. Tá vendo? O milagre quem faz é Jesus. Mas a gente pode levar pessoas a Jesus para que esse milagre seja feito. André levou não só o menino, mas levou o produto, o que ele podia fazer, né? O produto do grande milagre. Quem vai fazer o milagre é Deus. Mas a parte que nós temos que fazer, que é levar as pessoas a conhecer o Deus do milagre, é a gente que tem que fazer. Ele dá um outro grande exemplo aqui. Bom, continuando a falar sobre essa questão. Evangelizar o relacionamento. Vamos falar de dados, que contra dados, né, a gente não tem discussão. A questão do relacionamento, né? André, ele leva o seu irmão, e aí em Atos 2, se a gente tem aqui, né? Em Atos 2,
Pedro pregando, houve a conversão de mais de 3.000 almas. Né? Olha o privilégio de levar um Pedro aos pés de Jesus. Talvez André pensasse assim, eu nunca vou conseguir evangelizar tantas pessoas, mas ele levou a Pedro. Tinha uma outra característica usada no reino, e a sua eloquência, a sua forma de falar usada por Deus, fez com que mais de 3.000 pessoas se convertessem em um único dia. Né? E aqui está no texto de Atos 2:37, eu vou ler o final aqui, né? De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000. Será que André algum dia sonhou, né, que o seu irmão Pedro, né, usado por Deus, podia fazer isso? E às vezes, gente, nós somos Andrés, vários Andrés precisamos, estamos aí, né, evangelizando, precisamos evangelizar, não só os Pedros, mas todos eles. Né? Então, através de um André, um Pedro vai acabar aparecendo aí, beleza? Bom, falando de dados aqui, então isso vai gerar... Opa, não cheguei nos dados, vou chegar ainda. O que isso vai gerar, gente? Esse trabalho aqui, André. Frutos e mais frutos. André está gerando frutos, né? E esse fruto de André gerou mais frutos, certo? Mais frutos e frutos. Então, o seu exemplo na sua casa, na sua vizinhança, na sua família, vai gerar fruto e você não vai perceber, nem você vai ver, né? Talvez um grande Pedro, aí, um grande pregador da palavra, se converteu por causa do seu exemplo, que olhou para você. Isso a gente precisa entender, certo? Vamos gerar frutos e mais frutos. Isso é a grande questão, falar do amor de Jesus. Essa é a coisa mais importante. E a gente vai falar aqui uma pesquisa do Instituto Haggai, né? Para a gente falar sobre essa questão de relacionamento. Como as pessoas chegam a Jesus. E aí a gente tem lá o percentual de 1% das pessoas que chegam a Jesus por filmes, programas de televisão. Né? 2% por sermão, 3% programa de rádio. E aí vai vários percentuais até chegar ao maior percentual. 50%, Instituto Haggai, tá? 50% das pessoas chegam a Jesus por sua família. É relacionamento. Então, se você também não dá um exemplo na sua família, você pode ser pedra de tropeço, certo? Então, que privilégio levar sua família a Jesus. Então, você precisa ser um pastor dentro de casa. Você precisa ser um André, né? Talvez você não chegue a ser um Pedro, mas André, cada um de nós tem condição e pode ser, certo? Bom, continuando a falar sobre essa questão, né? Existe aqui um acontecimento na história de um professor de escola bíblica, nem tão, né, eloquente assim, que ele evangelizou um vendedor de sapatos. Né? E foi lá na sapataria e o cara, não, está na hora do trabalho aqui, como é que você não? Posso falar com você mais reservado? Conseguiu falar. E esse menino de 19 anos, no domingo seguinte, foi à escola bíblica e lá se converteu. O nome desse menino é D.L. Moody, um dos maiores evangelistas que se tem ideia no mundo moderno, né? Pós-neotestamentário, né? Pós-Novo Testamento, aí, digamos assim. Bom, mas aí não parou aí. O Moody, esse vendedor de sapatos, ele evangelizou um homem chamado Frederick Meyer, certo? Frederick Meyer pregou na faculdade e evangelizou o Champman. O Champman, por sua vez, olha o fruto, mais frutos e mais frutos. Evangelizou o Billy Sunday, que era um jogador de beisebol. E o Billy Sunday evangelizou Billy Graham. Será que o vendedor de sapatos tinha noção que através do trabalho dele, 2 grandes evangelistas seriam conquistados? Creio que não. É só para evangelizar o grande evangelista? Não. É para ser André. A partir do momento que a gente é como André, as pessoas vão olhar para a gente e vão receber de Deus. A gente vai conseguir levar Jesus. Qual o nosso papel, gente? Talvez seja o mais fácil. Levar a Jesus. Deixa Jesus fazer um milagre. Mas a gente precisa fazer isso. Né? Talvez seja um questionamento que eu e você precisamos fazer. A gente está em escola bíblica para questionar isso mesmo. Questionar você, a mim e a você. Certo? Bom, podemos não pregar bem. Isso não é para todos, gente. Não é para todos. Certo? No entanto,
se alcançarmos o Pedro, gente, que isso, né? Olha só o que a gente fez indiretamente, várias pessoas se converterão, além daquele trabalho de formiguinha que a gente está fazendo. E se levarmos a nossa família a Cristo, gente, vou falar de novo, né? Precisamos de mais Andrés do que Pedro. Se você é Pedro e não tem a alma de André, não dá. Por quê? Antes de pregar, eu preciso pregar para mim. As pessoas precisam ver em mim a glória de Deus. Assim eu vou levar pessoas a Jesus, né? Olha só, a sua família é a sua maior responsabilidade, certo? Primeiro, né, em Jerusalém, depois Samaria, depois todo mundo. Então eu preciso entender isso. Como é que eu ganho minha família? Minha família me conhece, sabe quem eu sou. Eu posso influenciar pessoas lá fora, mesmo não sendo aquilo que eu falo. Na minha família, eu tenho que ser exatamente aquilo que eu prego. Com o meu amigo, eu preciso ser o André. Eu não preciso ser muito bom no palco com a minha família. Eu preciso ser bom de bastidor. Então, assim, a importância do alicerce numa obra, né? Isso fica muito latente aí, certo? Bom, André sempre esteve disposto a ficar em segundo plano, a dar apoio, a não aparecer. E aí, queridos, a gente precisa problematizar, questionar isso também nesse mundo com tanta tecnologia, com rede social. Existe uma necessidade das pessoas de aparecer. A gente tem que tomar muito cuidado com isso como cristão. A gente precisa usar essa tecnologia para favorecer, para falar de Jesus também, mas tem que tomar muito cuidado com a imagem, posta tudo. A gente parece que existe uma necessidade de afirmação, a gente precisa cuidar disso, né? Eu não preciso que as pessoas saibam de tudo sobre a minha vida, né? Estou me proclamando, me colocando à vista, né? Colocando na mídia e tal. Será que eu preciso disso? Ou eu preciso falar do amor de Jesus aqui perto de mim? Óbvio que hoje, agora em tempo de pandemia, então a rede social é uma forma de evangelizar, mas eu não estou falando isso. Estou falando de postar coisas sem necessidade, e às vezes é essa necessidade de palco que nos atrapalha. Se eu quero muito palco, eu posso esquecer os bastidores, certo? Não importa quem está no palco, o que importa é o reino. Importa que ele cresça e eu diminua, certo? A gente não pode inverter as coisas, a gente não pode ser Pedro 100%, a gente tem que ser Pedro, mas tem que ter André aqui. A gente tem que ser André fora do palco. E aí o palco ele só vai ser um bom palco, um bom espetáculo, porque tem um bom bastidor. Se eu não tenho um bom bastidor, esse espetáculo vai ficar ruim, certo? Bom, Marcos 9,35, mas o texto não está aqui, não vou colocar aqui. 9,35, só para a gente entender. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. E aí, gente, é necessário ter um coração especial, sabe, para entender que o reino não se faz apenas de Pedros. O reino precisa de mais Andrés. E se a gente voltar à pesquisa do Haggai, né, os últimos são mais importantes que os primeiros. Ou seja, aquele que serve. Por isso que Jesus fala que quem quiser ser o primeiro, eu entendo isso como quiser só palco, será o último. Então, o último aqui é aquele que não aparece, aquele que ninguém vê, né? Olha aí o ministério de intercessão, ninguém sabe, né, o trabalho deles, ninguém vê o trabalho deles. Sem ministério de intercessão, que é a base, que é o alicerce, que é o bastidor, a igreja não resistiria. Se não é o trabalho de pessoas que aconselham, o trabalho pastoral que a gente não vê, como estaria a igreja hoje? A gente não vê a maior parte do palco, a gente vê o palco, mas é uma parte mínima, um percentual muito mínimo de todo o reino, que a gente precisa entender, certo? Bom, nem todos vão pregar para multidões, como a gente já falou, nem todos vão escrever uma carta na Bíblia, nem todos, nem todos. Todos nós podemos ser André, todos nós podemos levar as pessoas a Jesus, levar de várias formas, né? Levar pela nossa fala, pela nossa vida, que é mais importante, pelo nosso testemunho, né? Pessoas como André trabalham em silêncio e não estão buscando reconhecimento. E aí a gente vive um tempo difícil, que as pessoas querem reconhecimento. Isso é muito da exposição. E aí
problematizando mais uma coisa, que quando a gente olha para os nossos filhos, e a gente ora, e a gente, puxa vida, né? Daqui pode sair um pastor. Mas às vezes, como é que a gente pensa esse pastor? Por quê? Ele vai estar no palco, ele vai ser uma figura, óbvio, que tem que ser central, vai ser uma figura que vai estar lá e todo mundo vai reconhecê-lo. Será que é só isso que dá orgulho para nós pais? Ou que a gente crie filhos que sejam servos do Senhor? Primeiro de tudo, eles precisam ser André. Vamos chegar a ser Pedro? Ótimo, maravilhoso, que bom. Mas os nossos filhos precisam de mais André do que de menos de Pedro. Nossos filhos precisam entender mais como funciona o bastidor, como se portar fora do palco, né? Ser correto, ser ético, ser exemplo para as pessoas. Então, André me ensina muito assim, ó, eu não sei como é que foi feita essa escolha, mas quando caiu o André para frente, gente, porque é de Deus. Porque eu me identifico muito e eu aprendo muito com o André. E não tem muita passagem na Bíblia falando de André, né, gente? A gente precisa de muita, precisa de qualidade aí, certo? E aí eu entendo que pessoas como André querem ouvir de Jesus o seguinte: e o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Pessoas como André só querem ouvir isso. Não querem ouvir tapinha nas costas e elogios, porque você prega bem, ótimo, pregar bem, tocar bem, cantar bem. Mas todos nós precisamos entender a mensagem que André passa para nós, exemplo de André. Para você que gosta de estudar, vou te dar um texto em 2 Samuel 18 e 33, para fechar aqui essa questão. Morte de Absalão, né? Absalão estava guerreando contra Davi e quando Absalão morre, precisava se levar a mensagem para Davi da morte de Absalão. E aí um etíope foi escolhido pelo general, e aí um outro, naquele momento, né, chegou para o general, não, eu quero levar Aimaas, vocês vão ver no texto aí, filho de Zadok. Mas aí o general já tinha enviado o etíope, mas Aimaas insistiu tanto que ele deixou Aimaas ir. Todo afoito, Aimaas conseguiu passar o etíope e chegar primeiro a Davi. Quando chega de frente para Davi, o que ele faz? Davi pergunta, né? Tudo bem com Joabe, Absalão? E ele diz, meu rei, eu vi uma grande confusão e não sei nada o que aconteceu. Então, qual a interpretação que a gente pode dar para ele? A primeira, que ele queria só aparecer, né? Ele nem prestou atenção realmente, ele queria estar lá, de repente ganhar as benesses do rei. A segunda, o que a gente pode entender? Não tinha autoridade para aquilo. Quando você não tem autoridade para uma coisa, não faça. Porque às vezes a gente precisa ser André e a gente quer ser Pedro. E a gente ainda não tem autoridade e nem se preparou para isso. Espero que vocês tenham contribuído para o entendimento de vocês. Leiam mais a Bíblia. Na live, terça-feira, a gente bate aquele papo. Fique com Deus. Ok? Saudades, hein?